Olá, boa tarde a todos. Todo mundo voltando do cafezinho. Tava todo mundo no curso do Nelson e da Laura? Pô, depois de assistir o curso deles, vocês ainda têm coragem de me ouvir, gente. Tudo bem, que é pela Nise, eu entendo. Boa tarde, pessoal que está em casa também, no YouTube, no Facebook. Nosso YouTube voltará em breve, fiquem tranquilos. Para o pessoal que está se perguntando, está tudo sendo resolvido. Vamos fazer o nosso evangelho. Ih, lá aí, esse evangelho pega a gente numas passagens, né? É complicado. Instrução dos Espíritos, a vingança. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 9. A vingança... Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem, o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras as assíduas, como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera ou o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos que se vão volumando pelo caminho. Parar por aqui. Mas é interessante, né? Porque quando a gente vê a vingança, a gente pensa, gente, mas eu não faço vingança, né? Tipo, não mato ninguém, né? Não me vingo, não crio armadilhas. Aí, quando a gente lê isso daqui, a gente deve se perguntar, a gente não pratica nenhum tipo de vingança? Aquela amiga que esqueceu do nosso aniversário, e aí você fala, não vou dar parabéns porque ela não deu no meu, também não vou dar no dela. Ou aquele marido que não fez alguma coisa para você, fala, também não vou fazer para ele. Aí fica ali muda, finge que não está nem aí. Isso não é uma punição? Ou quando alguém faz alguma coisa, e aí a gente solta um veneninho. Pode ser até aqui na cantina, no centro espírita, falando, olha, fulano isso, aquilo. A gente está indo na imagem do outro. O quanto que a gente às vezes se coloca, né, quando a gente está num grupo, para falar do outro e muitas vezes atacando coisas que podem prejudicar a sua imagem. Existem vários tipos de morte. A morte é onde você mata uma pessoa e a morte também é onde você tenta destruir aquela pessoa socialmente, aquela imagem que os outros têm. Nossa, mas você gosta de fulano? Ela é horrível, ela fez isso. Você, você faz isso? Que bom, honesta. Você só não faz aqui e é uma pessoa só. Com uma só pessoa. Depois você me conta em off.
Ai, meu Deus. Pelo menos você identifica, né? É um passo. O pior é quando a gente nem sabe que a gente tem isso e a gente fica desfilando de maravilhosas. Oi, sou plena. Isso daqui caiu vingança. Olha, é a Ana, porque ela é vingativa. Também para mim, para Márcia, para você, para você, para você, para você, para todos nós. Porque todos nós criamos armadilhas para os outros, mas em verdade são armadilhas para a gente mesmo, porque nós que caímos, nós que ficamos alimentando aquilo. Então a vingança caiu para a gente. Que a gente possa essa semana analisar, porque o nosso tema hoje é responsabilidade emocional. Então tem tudo a ver com o que os espíritos colocaram. E olha o que fala aqui. Quem não perdoa não é nem espírita nem cristão. Ora, as duas coisas são a mesma. Então a gente precisa ali dar o testemunho quando a gente estiver quase cedendo ali naquela vingancinha, naquela pequena punição. Sabe? Que a gente fala assim, ai, vou dar um gelo. Dá um gelo, quero ver sentir minha falta. Aí fica lá. Isso não é uma vingança? Não é a sementinha da vingança ali? Tudo bem. Vamos para a nossa oração. Olha, não foi indireta para ninguém, tá? Fiquem tranquilos. Todo mundo pegou? Amado Mestre Jesus, Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma quarta-feira estarmos reunidos em Teu nome, sendo apoiados, sustentados pela Nise da Silveira, Joana de Ângeles e tantos espíritos amigos que trabalham lealmente nesta casa, que nos auxiliam. Que durante esta hora possamos estar com a mente e os corações serenados, então abertos para receber a Tua paz, o Teu amor e todas as inspirações que os Espíritos possam nos oferecer para compreender a Tua presença em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, faltou um último slide, que foi, a gente está falando ainda de fuga social, que foi a terapia, que não é terapia de apoio, calma aí que é terapêutica, terapêutica funcional. Desculpa, Anísia, que era outra e agora mudou, né? Tem que me adaptar aqui. Terapêutica funcional. E que é interessante, porque quando ela dá terapêutica funcional, de fato é algo bem objetivo que ela está dando para a gente, né? É para a gente trabalhar na parte funcional, né? Uma coisa mais objetiva ali, que vai mudar de fato a nossa forma ali de enxergar. Ela começa aqui: desenvolva a autoconfiança. Tenha posturas de positividade com relação às suas próprias capacidades e ao seu desempenho. Reconheça que tem potenciais. Lixe-os e identifique-os. Vocês reconhecem os potenciais de vocês? Reconhece? Mais com facilidade? Porque normalmente é difícil. A parte ruim você não conhece. Márcia, você fala isso, mas você identifica porque você está super trabalhada. Por isso que você fala brincando. Você identificou aqui, assumiu. Isso daí é iluminação. Isso daí é a plenitude. Você está inteira. Oi? Virou um holofote. Um holofote não, porque Lúcifer é o portador da luz. Você é a própria luz, porque Deus te habita. Mas olha, Deus está em todos nós, né? A questão é isso, a gente não se enxergar, enxergar nossas potências e não enxergar como nós sendo aquele que porta a luz, mas a luz nos habita. Todos nós, tudo aqui é luz. E isso é uma perspectiva que muda. Então, quando a gente começa a reconhecer as nossas potências, porque a verdade é que a proposta de Joana, a proposta de Nise, a proposta do cristianismo, a proposta de Jesus,
é uma trajetória no deserto. É uma trajetória sozinho, no nosso deserto íntimo, né? São João da Cruz fala da noite escura da alma. É um momento onde a gente atravessa ali e que só a gente sabe como é difícil. Percebam que nós todos, na maior parte do nosso tempo, principalmente antes da gente tomar consciência que nós somos a própria luz, nós buscamos a autoafirmação através do outro. A comprovação. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente já sabe ou já sabe qual atitude tomar e a gente fica perguntando para o outro. Aí fica perguntando para o outro dizer. E se o outro não diz aquilo que a gente quer, a gente ainda reclama com o outro, tentando convencer ele a dizer aquilo que a gente quer. Porque, na verdade, a gente só quer uma autoafirmação. A gente quer que alguém diga ok. E se não disser, vai fazer e vai dizer que o outro está errado. Mas por que perguntou, né? Então, a gente busca esse aplauso externo. A gente quer convencer o... Por isso que tem tantas discussões de opinião. A gente quer convencer, na época das eleições, né, que tinha briga na família no Natal. Porque você quer convencer o outro só no Natal não, todos os dias, né? A gente quer convencer o outro a pensar que nem a gente, ao invés de entender que o outro pensa do jeito dele, ele tem que respeitar o nosso. Time de futebol também, né? Então, assim, e em vários pontos, a polarização é isso. A gente quer que o outro assuma a nossa postura. Então, em prol da nossa liberdade, a gente quer tirar a liberdade do outro. O outro tem que pensar que nem eu, porque né, eu sou livre para pensar. O que os jovens colocam bastante isso hoje. Então, a gente busca muito essa autoafirmação externa, esse aplauso externo. E conquistas no mundo, que a gente também busca, é muito a concretização desse aplauso. Um cargo numa empresa, um mestrado, um doutorado, uma casa, um carro. Essas coisas são como se fossem, assim, pequenas objetivações desses aplausos externos. Olha, eu estou conquistando. Então, a gente está muito para fora. Mas quando a gente começa a olhar para dentro, só Deus sabe o quão é difícil não dar aquela resposta atravessada naquele momento que me irrita. Porque se eu não der essa resposta, ninguém vai virar e falar assim, parabéns, Ana. Eu vi que você quase me respondeu atravessado e você não respondeu. Ninguém vai fazer isso. E mesmo que faça, não sabe o quão difícil foi. Então é um caminho muito solitário, muito sozinho. Então reconhecer as nossas potências, reconhecer as nossas vitórias, e não são vitórias grandes, não, são essas que na verdade são super grandes, mas que para os outros eles não vão passar desapercebido. A gente precisa registrar isso. Poxa, eu consegui dizer não numa situação que seria difícil para mim em outro momento. A gente deve comemorar. A gente até brincou uma vez no ano passado na salinha e falou assim, a gente tem que levantar o braço e fazer que nem o Rock Balboa, e registrar aquilo, porque se a gente só pensar, eu fiz isso, foi embora. Então a gente precisa comemorar essas vitórias que se tornam cada vez mais importantes, conforme a gente vai comemorando, mais importantes do que as externas. Porque se eu me aplaudo, eu não vou necessitar, num primeiro momento tanto, mas futuramente eu não vou necessitar tanto dos aplausos do mundo. E não quer dizer que eu vou chocar o mundo, mas que eu vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer, pensando no bem de todos, independente do que os outros acham que é certo e que é errado. Então, a gente reconhecer as nossas potências, reconhecer os nossos avanços, registrar mesmo, aplauda, faça um pequeno gesto, que você possa, nem que seja um tímido, né? Ou chega em casa, faz um brinde com água, assim, a gente precisa comemorar, porque é um deserto e a gente está sozinho. E se a gente não souber ver, não vai ter ninguém para ver. Ninguém vai dizer, olha, está muito bem. Às vezes a gente pede, né, nas nossas orações, para mostrar o que a gente tem que fazer, ou mostrar se a gente está no caminho. Às vezes a gente fica na dúvida. Quanto mais a gente registra esses pontos, menos dúvida a gente tem, porque a gente vai ver que a gente está avançando. Então, estamos no caminho. Se eu consigo
demorar mais para fazer uma fofoca, como eu demorava antes, chegava eu mesma puxando o assunto numa conversa de amigo, eu já estou melhorando. Se eu consigo controlar minhas paixões, minha fome, eu já estou melhorando. Eu estou avançando. A questão é a gente estar sempre caminhando, sempre buscando. O resultado, uma hora chega, mas a gente tem que reconhecer o processo, porque o resultado não é imediato, pum, pronto, estou plena, me vi plena. Não, é difícil. E chega um momento nessa trajetória onde a gente está no limbo, porque a gente já não se atrai, não é mais atraído pelas coisas do mundo, então aquilo já não faz sentido, não nos preenche, e ao mesmo tempo, a gente também não se sente pertencente a nós próprios, assim, a gente se sente assim meio que ausente, parece que a gente não tem um lugar para se encaixar, e esse é um limbo, é uma solidão total, é a noite escura da alma ali, que você precisa atravessar para poder conquistar. Eu não me sinto nem ligada a Deus, mas também não me sinto ligada ao mundo. Dá até vontade de voltar, né? Eu vou voltar para o mundo. Algumas pessoas voltam, mas não se sentem pertencentes como antes. Porque é um caminho sem volta. Por mais que você tenha os mesmos hábitos, você não é aquela mesma pessoa. Então, nesse limbo, nós conosco mesmos precisamos nos reconhecer. Por isso, a gente listar e identificar as nossas potências. Pensem um minutinho aí, o que vocês querem reconhecer de potências em vocês? Nessa última semana, não precisa ir muito longe não, porque nós temos vitórias toda semana. Vejam se vocês se lembram de algum momento. Ninguém vai saber, ninguém viu, mas vocês sabem o quão foi difícil para vocês conquistarem a si mesmo. Nem que seja para dizer não ao pudim que estava na geladeira. Não consegue? Mas tem outra coisa que você consegue. Não. Porque, assim, a gente brinca, mas são vitórias, porque a gente está disciplinando a nossa mente a não ceder às nossas paixões. Então, também são vitórias. A gente não pode desvalorizar nada. Nada é importante nessa conquista. Tudo é importante nessa conquista interna. Então, liste e identifique-os. O ideal seria a gente sempre estar fazendo isso constantemente e, eventualmente, parar para pensar ali. Isso. Vocês sabem que no final do livro vocês têm anotações, né? Vocês sabem? Não sabem? Então, porque ano passado a gente pedia para cada um ter seu caderninho, né? Esse ano a edição maravilhosa criou ali anotações. Tem sim, só chegar um pouquinho. Logo no final do... ...156. De qual edição? Não, tem sim. Qual a edição do seu? Ué, na edição nova não tem? Não acredito. Então tá. Caderno terapêutico. Tem. Mas o seu tem índice e o meu não, então tá tudo igual. Então, mas para quem tem o caderninho, use para anotar. Quem não tiver, volta para aquele caderninho do ano passado, quem ainda tiver, e vai anotando ali. Tá? É que edição diferente, Beth? A sua é a primeira. Botou. Ah, legal. Vou dar uma olhada. Entendi. Desenvolva a autoconfiança. Não, já li isso. Vamos lá. Desenvolva a competência social. As competências realçam a sua capacidade de relacionar-se com outras pessoas saudavelmente.
Envolva os seus procedimentos e as suas reações na convivência com outras pessoas. Converse e expresse-se. Então, as competências sociais. Às vezes, quando chega, por exemplo, alguém num processo terapêutico e é uma pessoa muito solitária, que mora sozinha, que não tem muitas relações, ou que tem relações, mas que não interage muito com as pessoas, é até difícil a gente trabalhar com ela. Porque ela não tem situações, né, onde ela se coloca no meio da relação, na relação. E é na relação que a gente se descobre. A gente falou isso na aula passada, né? Então, a gente prestar atenção, aproveitar as nossas relações para a gente se trabalhar. Prestar atenção naquilo que nos incomoda, na forma como a gente age ou reage, né? Como a gente fala, o que a gente consegue escutar. Às vezes a gente escuta o que o outro está falando e aí cai para a gente de um jeito, mas no fundo a gente não escutou o que o outro está falando. A gente está escutando o que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. E aí a gente cai na frustração de uma expectativa. Então, conseguir ouvir o outro. O que ele está falando? É pessoal? Não é pessoal? Porque a gente tende a pegar tudo que o outro fala de uma forma pessoal. Fulano não me deu bom dia porque está com problema comigo. Quando a gente começa a perceber, né, como que a gente é, quem a gente verdadeiramente é, a gente passa mais tranquilo pelas situações. A vida fica mais leve. Mas a gente deve estar sempre se observando, né, o tempo inteiro. Vigiai e orai, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, as coisas às vezes podem até não provocar a mesma reação externa na relação. Mas qual é a reação interna que eu tenho? Eu posso ainda trabalhar internamente isso. Coisas que me afetavam antes não vão me afetar mais. Mas pode ser que tenham novas situações, porque é como se a gente fosse tirando camadas. E a gente vai aprofundando isso. Então, às vezes, a gente está num processo de autoconhecimento, e aí alguma coisa que não nos incomodava tanto não nos incomoda mais. Beleza, aí a gente dá um passo para frente. Aí, de repente, fica numa fase meio platô, boa, onde a gente se sente leve, maravilhoso. Eu, sinceramente, sinto até a falta da fase onde eu estou observando, porque você tem como se fosse um gráfico, né? Um momento assim, de oscilação, aí você consegue entender esse vale aqui que você pega, aí você sobe, maravilhoso. Aí depois dá uma estagnada. Aí, de repente, pum, vem alguma coisa que te desconcerta. Normalmente, por quê? Porque a gente não desenvolveu autoconfiança, porque a gente não olha de fato e registra as nossas vitórias, a gente tende a achar que a gente andou para trás. Nossa, eu estou regredindo. Essa oscilação? Não ser muito sensível? Por ser muito sensível, você sentir as coisas com menos potência, com mais potência. Sim, também. Porque se você... Vamos lá. Vou voltar aqui no gráfico e ver se te responde. E aí a gente tem essa queda onde a gente costuma achar que a gente andou para trás. Mas se a gente olhar bem, na verdade a gente está trabalhando alguma outra coisa. E sim, o fato da gente estar mais, não sei se é nesse tipo de sensibilidade que você está falando, mas o fato da gente estar mais vigilante vai fazendo com que o nosso sarrafo vá aumentando também. Então, a gente não está dando um passo para trás, na verdade a gente está dando um passo para frente. É como se eu tivesse os meus dois pés amarrados, com correntes. Né? Ou sei lá, com uma corda com vários nós. Eu estou com meu pé amarrado. Eu quero dar um passo. Aí eu tento botar meu pé direito para frente. Aí eu vejo que ele está preso. Aí eu me dedico a desamarrar aquele primeiro nó que aparece. Aí eu dei um passo.
Ali eu estou comemorando, olha, botei um pé para frente, isso aqui. Só que chega uma hora que eu quero pegar o outro pé e também acompanhar. E aí eu não consigo. Pronto, é a queda. Caramba, eu não estou conseguindo ir para frente, eu não estou conseguindo caminhar, parece que minha vida está parada. E aí a gente precisa se dedicar a esse nó, mas não é o mesmo nó. Às vezes até parece que é, mas é de formas diferentes, profundidade diferente. A minha sensibilidade está diferente. E aí a gente se dedica a desamarrar para poder dar um novo passo. A gente comemora, né? Tem aqui, que é o que a gente falou até dos ciclos de estudo, por exemplo. Tem fases, não sei se acontece com vocês ou com todos, mas às vezes acontece a gente ter fases onde a gente está mais introspectivo, voltado para o estudo, para a leitura, absorvendo muita coisa, e de repente parece que a gente dá uma soltada nisso, não que a gente deixe de lado, mas dá uma soltada, e a gente parece que está mais nas relações, mais uma posição mais extrovertida, mais para fora. Ali a gente está o quê? Assentando o conhecimento que a gente teve. É mais platô. Daqui a pouco a gente sente essa necessidade de novo dessa introspecção. Aí a gente retorna para a leitura, para o aprofundamento, para um autoconhecimento. Então são fases ali que são importantes, né? A vida tem ciclos, faz parte. A questão é a gente estar nesse ciclo, mas não num ciclo, num looping. São situações diferentes, eu estou observando coisas diferentes, eu estou trabalhando, pode até ser a mesma... Porque, vamos supor... Sim, não deixar passar. Porque não é um looping. Vamos pegar o que caiu pra gente, a vingança. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito vingativa, assim, clássica, sabe? Aquela que deu, levou, sabe? Eu sou na hora, papum. E aí eu começo a trabalhar isso em mim. Aí eu estou trabalhando isso, beleza. Aí eu me sinto bem, porque eu trabalhei. Mas daqui a pouco, por eu estar mais me observando, mais vigiando, vão vir outras situações sobre a vingança. Como a gente falou, pô, mas eu fico dando gelo nas pessoas, eu ainda me dou pelo aquilo que o outro fala. Eu estou trabalhando a mesma coisa, mas percebe que eu estou aprofundando? Então tudo, a inveja, o ciúme, a vingança, a raiva, tudo a gente vai aprofundando e a gente vai chegando cada vez mais na essência ali. Então são essas situações. É a mesma coisa que eu estou trabalhando? Sim, mas de formas diferentes. Eu estou avançando, eu estou olhando cada vez mais para dentro, eu estou mergulhando cada vez mais profundamente em mim e vendo até aquilo que antes era incapaz de eu me estressar, porque nem era, para mim, vingança dar um gelo no outro. Mas agora é. Entende? Por isso que não é que eu esteja andando para trás, eu estou andando para frente, eu estou vendo novas coisas. E aí a gente vai trabalhando. Faz sentido para vocês? Respondeu a questão da sensibilidade com a potência? Então, a gente precisa conversar e se expressar. Eu brinco às vezes com o João falando assim, não jogar lixo no chão na Suíça, né, não avançar o sinal na Suíça, ou não xingar no trânsito na Suíça, é fácil, porque ninguém vai atravessar você, ninguém vai te fechar, ninguém vai jogar lixo no chão. Então, se você cresceu lá, você naturalmente vai fazer isso. Agora, pega um suíço, vamos ver se ele aprendeu mesmo, se isso é dele ou se é só uma questão do meio que fez ele. Traz ele aqui para o Brasil. Não, de repente ele pode manter aquilo, ele introjetou aquilo nele. Igual os japoneses, né, que cataram o lixo. Isso. Mas às vezes não, às vezes a gente se deixa levar pelo meio. Então, quando a gente se expressa, a gente se abre para a relação, a gente está descobrindo se realmente aquilo que a gente sabe intelectualmente é real, né? Ou se a gente ainda está sendo levado pelo meio. O outro me respondeu, eu vou lá e dou uma resposta atravessada. Então, é por isso que a gente precisa encarnar também. Para ver se que aprendeu lá no plano espiritual, vamos ver se você... Né, porque ser bonzinho no nosso lar é tranquilo. Vai ser bom assim, que nem você é no nosso lar, ali na Terra. Né, tá aí o filme, o Mensageiros, né? Mostra isso. Você tem um planejamento, chega aqui,
Não é porque esqueceu, né? Porque esqueceu. Mas se tivesse introjetado... Gente, vocês estão falando, acho que está atrapalhando aqui o pessoal. Se a gente tivesse introjetado de verdade, a gente não, mesmo sem a informação, aquilo estaria pulsando dentro da gente. Mas não, se a gente for ver, André Luiz fala que tem poucos completistas. A maior parte, né, não consegue completar tudo aquilo que estava planejado, programado para si. Desenvolva outro modo de interagir nas redes sociais. Então, ela não está, de forma alguma, falando mal das redes sociais. Ela está, pelo contrário, é uma crítica à forma como ela é utilizada. Então, a gente vai fazer ter esse olhar também. Qual é o objetivo da minha rede social? É só ficar invejando o outro, stalkeando? É só postar besteira, ou postar as coisas, ou não postar nada, ou fake news? Ou também não há manifestações. Não há manifestações. Sempre quando alguma coisa cai, eu falo, não há. Vai que, né? Efeitos físicos. Às vezes a Alexa começa a falar sozinha de madrugada e a gente já fala logo, não há manifestações. Corta! Então, assim, o que a gente está publicando? A gente tem medo, às vezes, de falar de Jesus nas redes sociais por ser taxado ou rotulado? Tem pessoas que às vezes não falam. Ah, tem que falar? Não, mas o que é melhor para a gente? O que é bom a gente divulgar? Né? Então, a gente também pensar em como a gente se posiciona nas redes sociais, porque é até interessante, eu estou fazendo uma pós que é de espiritualidade e estudos da consciência. E aí tem uma matéria que é muito interessante, que é falando de espiritualidade e a conectividade. Como o meio da conexão, a internet, né, essa coisa mais online, mudou, inclusive, a forma que as pessoas lidam com a espiritualidade. Então, hoje, por exemplo, tem pessoas aqui vendo ao vivo no Facebook, não necessariamente vindo aqui. Isso é um outro ambiente espiritual. As pessoas não vão, talvez, mais nos lugares. O que cada vez mais você tem conhecimentos amplos, né? Eu posso buscar uma informação em vários lugares ao mesmo tempo. E talvez tirar daí uma conclusão minha, e não necessariamente uma conclusão de uma religião, de uma doutrina, uma coisa mais. Por exemplo, às vezes, pesquisando espiritismo, eu vejo blogs, eu falo, gente, minha opinião, tá? Não são todos, até porque eu nem fico vendo muito, mas algumas vezes eu me deparei com informações absurdas. Mas é um blog espírita, né, onde estão falando ali coisas. E beleza, porque é a liberdade, né? Tem então toda essa possibilidade. Então a rede social, ela muda a nossa forma de lidar com tudo. Não só as de fotos, mas no modo geral a internet em si, né? Como que a gente se posiciona, como a gente se porta. É importante a gente sempre pensar, na verdade, em todas as relações, em todos os ambientes. E as redes sociais é mais um ambiente. Como a gente se porta. Não é uma coisa à parte, às vezes, como as pessoas colocam. Sim.
Então, a Rosa está falando que é importante a gente se perguntar quem a gente é. E, na verdade, essa é uma pergunta da nossa vida. É isso, qual é a nossa posição em qualquer ambiente? E aí as redes sociais se tornam mais esses ambientes. E a gente propagar aquilo que é bom. E não necessariamente aquilo que é bom vai dar audiência. Porque o que dá audiência? Qual é o horário de pico? Quais são as notícias? O horário de pico da TV? É novela. Novela tem briga, tem luta, tem traição, tem vingança, todas. Eu não sei qual é que está passando agora, mas se você me falar o nome dos personagens e quem é o vilão e quem é a mocinha, eu vou contar o que vai acontecer agora para vocês. E eu não sou mãe de Ná nem Iraci. Mas é óbvio, porque todos têm suas tramas parecidas. É o drama, a raiva, uma jornada pervertida do herói. Então, assim, as notícias também, só tragédia, só tragédia. Claro, a gente deve se informar. Eu não estou falando para ninguém ser alienado. Eu não sou alienado, eu gosto de me informar. Mas eu sei aonde eu busco informações que são fatos, né? Não são induções. E eu também não vou ficar ali buscando cada detalhe. Eu sei que há um conflito em Palestina e Israel. Eu não sei quantas pessoas foram mortas, quantas crianças. Isso para mim, senão a gente fica o quê? Absorvendo aquilo. Eu sei que isso é suficiente para eu colocar nas minhas orações e fazer o que eu posso. Não quer dizer que vocês não possam buscar mais detalhes, né? Mas assim, o quanto que às vezes a gente vai se inundando com notícias e daqui a pouco vem o medo, a gente vive o medo de uma guerra, medo de não sei o quê, medo de tal coisa, medo da violência, medo do... E aí a gente vive de medo. E aí, aquilo nem aconteceu e eu já sofro por aquilo. Não quer dizer que não possa acontecer. A gente tem discernimento. Ó, eu sei que tem conflitos, eu sei que pode culminar em tal coisa. Mas eu também ficar ansiando por aquilo e nutrindo aquilo, eu já estou vivendo antes. O que era 50-50, pode ser que aconteça e não aconteça, vira 100% para mim. É que nem, às vezes, outro dia a gente estava um pouco atrasado para ir para yoga. Eu e Ricardo andando. Vou revelar, ele vai ficar... Ainda bem que ele não está aqui para ver. E aí ele é certinho com o horário. E eu sou toda errada. Pisciana, obrigada. Eu sou pisciana. Então, assim, eu estava tranquila, mas a gente estava atrasado, tipo, 3 minutos. É do lado da nossa casa. Eu estava tranquila ali. E tá tudo bem. Ele também estava tranquilo, mas ele estava mais agitado, querendo ir logo. Aí a gente chegou lá, eu não falei nada. Aí a gente chegou lá, a aula não tinha nem começado. Aí eu brinquei com ele e falei assim, olha, não, eu fui no meu tempo ali, tentando acompanhar, né, não sei o quê. Aí depois eu falei assim pra ele, tá vendo? Foi um sofrimento. Ele não botou nada, mas eu sei que dentro dele dá uma doída, entendeu? Ele trabalha bastante, ele tá bem evoluído, mas dá uma... Oi? Bem geminiano, ele é geminiano. Então, ele tá vendo, né, que sofrimento à toa por dentro, nem poderia chegar e a gente está atrasado? Claro! Mas a gente não sabe, eu vou abrir mão de um 50% para um 100%? Então, assim, eu estou dando esse exemplo nosso, mas para tudo na nossa vida, o quanto a gente fica, assim, nervoso e sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram. Também ansiosa? Você fica para você, só tem essa coisa, faz com calma. Para que correr? Mas para tudo, para resolver coisas, né? Às vezes a gente pode, por exemplo, é isso. Eu não sou tão ansiosa com as coisas, mas para resolução, às vezes eu fico também. Então não é só, então eu sou assim. Não, a gente tem que ver aonde está ali mais difícil para gente, aonde já é mais tranquilo. Não é nem se vangloriar de um, não é nem você se maltratar por causa do outro.
Então, às vezes vem uma ansiedade de querer resolver logo, várias gavetas abertas na minha mente, isso daí para mim é terrível. Eu falo, preciso fechar. Eu começo lá, quero fechar tudo de uma vez só. Então, assim, a gente ir se trabalhando de todas as formas e como a gente se posiciona em todos os ambientes e é que ela coloca nas redes sociais. Porque a gente deve lidar como uma relação. Abra relacionamentos positivos com ações e instituições de auxílio ao próximo. Então, a questão me diga com quem andas que te direi quem és, né? Assim, a gente está numa comunidade, isso daqui é ouro pra gente. A gente está numa comunidade onde as pessoas, nas suas diferenças, nas suas dificuldades, né, não quer dizer que a gente vai olhar para o outro e vai tudo achar, não, iluminado, ou vai amar tudo que o outro faz. A gente também vai ter nossos conflitos dentro dessa comunidade, mas a gente sabe que, no fundo, a gente está buscando a mesma coisa. E aí a gente pode se unir, ao invés de ficar espizinhando um ao outro, para nova forma de interagir, novas estratégias na relação, estratégias para poder se unir, então, atividades positivas de auxílio. Tudo isso é muito importante. Às vezes as pessoas é muito comum as pessoas buscarem também uma atividade, um lugar religioso, por se sentir só. É mais comum do que a gente imagina. E uma forma maravilhosa de interagir e de forma positiva é no trabalho social. Observem isso, como a gente acaba falando, porque o trabalho demanda essa interação. Ao invés de a gente ficar numa posição passiva, assim, sabe? Não, vou lá, assisto palestras. A gente trabalha, a gente está ali, começa a se sentir pertencente, tem toda uma atividade e é voltada para o bem. Olha que coisa boa. Então, uma relação que inicia no bem, no auxílio ao próximo. E ela já se torna positiva por isso. Supere o medo. Converse. Gente, eu só dei um slide. Denise está fazendo falta, né? Sim. 10 slides. Não, pra mim tá tudo bem, ela não tá aqui. Ela depois descobre no YouTube. Supere o medo. Converse sobre os seus medos com pessoas em quem tenha confiança. Descobrirá que eles são muito pequenos de frente a você. Realmente pode sentir-se arriscando muitas vezes, mas acredite, todos se arriscam naturalmente. Tenha bons propósitos e irá vencer o desafio. Talvez esse seja muito difícil para a gente, né? Superar o medo. Mas eu não tenho medo. Medo de nada. Quando a gente tem uma certa ansiedade, e uma certa ansiedade é natural, né? É importante a gente colocar, se a gente tem uma viagem, a gente tem medo de esquecer alguma coisa, e a gente corre para se organizar. É ok, tem um objetivo, ela é pontual, eventual, e ela vai acabar quando aquilo acabar. Existe a ansiedade disfuncional, que é aquela que é constante. Eu tenho uma ansiedade para tudo. Essa a gente já precisa trabalhar mais. Mas toda vez que a gente tem uma ansiedade, ela também nos indica um medo de alguma coisa, porque a gente está querendo prever o futuro. Porque o não saber o que vai acontecer é uma insegurança, é uma incerteza. Então, isso nos gera um certo medo. Agora, o que é interessante, João nos coloca na epístola dele que o amor lança fora o medo. Ou seja, o oposto do amor é o quê? O que vocês acham? É o ódio? É a indiferença? Às vezes as pessoas acham ódio e indiferença. Mas se a gente parar para pensar, o ódio e a indiferença une tanto quanto o amor nas relações espirituais. Se eu odeio uma pessoa, eu estou tão unida a ela quanto se eu amasse muito ela. Agora, o medo, segundo então essa carta de João, é o oposto do amor. Porque o medo me coloca um passo para trás. Eu tenho uma desconfiança. E amor é entrega. Então, eu trabalhar os meus medos é importantíssimo.
Porque, no fundo, eu estou trabalhando a minha entrega, e entrega é amor. Doar é amor. Então, tudo isso que a Nise vai colocando aqui, no fundo, ela está trabalhando e preparando o terreno para que o amor consiga, a semente do amor consiga florescer aqui. Então, existem várias formas de a gente trabalhar para chegar num único objetivo, que não é esse amor do eu te amo e, né, todo mundo fala eu que ama e que não ama de uma forma fácil. Eu odeio você, eu amo você. Não, mas é um amor de entrega. Não só entrega na relação com o outro, ou numa relação conjugal, numa relação parental, mas em todas as relações e para a vida. A gente tem dificuldade de se entregar para a vida. A gente quer prever o que vai acontecer, a gente quer ter certeza do que a gente quer vai acontecer. Não tem uma entrega, né? Da gente aceitar em vários aspectos, né, os 50-50. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se a gente parar para pensar, Deus é abundante. Tudo na vida é uma relação, eu gosto de pensar assim. Nem sempre eu penso de primeira, tá? Mas depois eu paro para analisar e tento ver dessa forma. Tudo é uma questão de win-win, ganha-ganha. Se aquilo que eu quero acontecer, ótimo, eu ganhei isso, vai ser bom para mim, que era o que eu queria. Mas se tal coisa não acontecer, sempre tem um lado positivo, porque em cada encruzilhada que a gente encontra, existe a gente abrir mão de algo. Cada vez que a gente toma uma decisão, a gente está abrindo mão de um caminho e optando pelo outro. Então, se o que eu quero acontece, eu estou abrindo mão de alguma coisa também. Pode ser de coisas que eu nem mesmo sei. Mas se não aconteceu, então eu estou ganhando algumas possibilidades que eu posso nem imaginar. Isso, se a gente souber de fato quais são as opções, a gente sempre vai saber pró e contra. Pró e contra. Então, sempre tem benefício. E isso, a gente pensando no plano material. Porque se eu for pensar em mim, no meu autoconhecimento, eu sempre, absolutamente sempre, vou ganhar. Porque eu vou estar sabendo mais sobre mim mesma. Nem que seja para saber que eu detesto passar por aquela situação. Tudo é uma oportunidade de estar... Até é engraçado, né? A gente estava de novo na aula de yoga, e aí depois eu comentei com o Ricardo, que eu não gosto do vinyasa, porque ele acaba criando uma repetição ali dos mesmos movimentos. Eu prefiro a hatha, uma coisa pessoal minha. Por quê? Né? Não é porque eu não gosto, eu tenho aversão, simplesmente. Não, é uma questão psicológica para mim. Porque eu não gosto de me sentir presa na mesma situação várias vezes. Parece que eu tenho que resolver aquilo. Eu não sei quando vai terminar, parece que não tem fim. Aí fica ali fazendo saudação ao sol, saudação ao sol. Eu não sei se vai ter mais, se não vai ter, eu não consigo me preparar, eu não consigo permanecer, que eu estou sempre mudando para uma coisa que eu já sei que vai acontecer. Calma, tipo, eu só quero... calma, deixa eu permanecer numa posição. Parece uma coisa passageira. Mas, na verdade, isso revela uma estrutura psíquica minha. Sim. Que, na verdade, é uma situação que eu já sei que eu tenho dificuldade, que eu me sinto presa. Né? Eu desabafando aqui, fazendo terapia. Depois eu pago, tá? Me passem um Pix. Né? De ficar... E como se não tivesse uma resolução, mas aí a gente consegue linkar como isso pode proporcionar aversões a outras coisas. E aí, fazendo aquele exercício já não é ruim. Eu preferia estar fazendo as permanências com mais tempo, eu preferia, mas não é. Então, eu não ganhei ali, mas eu estou ganhando, por quê? Porque eu estou aprendendo a saber sustentar o movimento, a repetição, aquilo que eu já sei que vai acontecer. Eu tô qualificando a minha mente para isso. Se eu consigo linkar uma coisa na outra,
Se eu conseguir linkar tudo que acontece na minha vida, a forma como eu penso, como eu ajo, eu vou usar tudo como uma forma de trabalhar e preparar, qualificar a minha mente para essas outras questões que são mais profundas. Porque esse movimento da yoga não vai interferir na minha vida, mas eu conseguir, aos pouquinhos, através de uma coisa que não interfere tanto na minha vida, trabalhar isso, é importante. Então, tudo é ganha-ganha. Win-win. Faz sentido para vocês? Seja a sua força. Você não está só. Deus o ampara sempre. A gente busca o amor o tempo inteiro, né? E o amor fora. A gente quer a questão do pertencimento, que a Nise trouxe bastante nesse capítulo. A gente busca pertencer, é natural, porque está inscrito na consciência, não é nas consciências. Quando a gente tem o Livro dos Espíritos, na questão, sei lá, 421? Não é 420 não. 421 é sobre as influências. Não, é lá na 800 e pouco, falando onde está inscrito as leis divinas. Deve ser 800 e pouco. Deixa eu abrir aqui. Enfim, tá lá. Você tem aí? 600 e alguma coisa. Enfim, quando diz não está inscrito nas consciências, está inscrito na consciência, porque é uma coisa só. Na consciência divina. Então não é eu tenho uma consciência, a gente comunga da mesma consciência. Está inscrito ali. E está inscrito essa união, essa comunhão. Então eu busco esse amor. Essa comunhão, esse pertencimento. Só que eu estou buscando fora. Quando a gente começa a olhar para dentro e ver Deus agindo na nossa vida e o quanto a gente não está sozinho, quando acontece 621. Eu tinha falado 421. Obrigada, Filó. Então, quando a gente começa a perceber que várias situações são oportunidades, parece que Deus está desenhando ali pra gente. Caramba, Ele está comigo. Não é possível, Ele sabe ali aquilo está acontecendo. E aí a gente percebe que não está sozinho. Muitas vezes, quando a gente está com muito sofrimento e a gente começa a chorar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é uma experiência comum, a gente sente um amparo em algum momento. Se a gente realmente começa a rezar, a se colocar, a gente sente, né? Às vezes dá um arrepio, às vezes as pessoas têm um sentimento, inclusive, de saudade, não sabe de onde, também é comum. Tudo isso é o quê? É um amparo, não está só. Oi? Parece que tomou um calmante, né? Porque é como se até um efeito rebote, né? Tem aquela pressão toda e quando você esvazia dá um efeito rebote, parece que eles atuam ali. E eles estão atuando. Então a gente vê que nós não estamos só. Aí a gente para de buscar tanto fora para buscar dentro. Então percebe como isso também vai mudar a minha forma de lidar com as pessoas? Porque eu já não vou exigir tanto delas, porque eu já não preciso tanto. Não é que eu não preciso da pessoa, tanto faz, não é isso. Mas é uma questão de estar na relação por escolha, não por uma necessidade. Então, quanto mais a gente fazer esse movimento interno, mais a gente pode se colocar na relação verdadeira. Porque eu estou ali pelo outro, com o outro, e não a partir das minhas questões, ou da minha necessidade, da minha carência, da minha necessidade de amor, da minha carência. Não, eu estou ali com o outro. Então, Deus o ampara sempre. Bom, vamos começar. Temos 15 minutos ainda. Ou vocês têm perguntas para fazer? Não? Tudo bem? Então tá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nós não temos slide, porque eu não consegui fazer. Vamos lendo. Vocês estão com o livro? Eu poderia dizer, né? Eu não preciso. Não, eu não tive tempo, gente. Desculpa.
Então, capítulo 3, responsabilidade emocional afetiva. E aí, a Nise começa assim. É necessário estender o olhar além do seu espaço e utilizar a sensibilidade para identificar a emoção que o outro sente no momento de dialogar. E compreender para agir de acordo, sem se contagiar com a emoção que não lhe pertence. Difícil. Difícil. Bem difícil. Mas possível. Para a gente poder estender esse olhar, a gente... Sim, sim. Faz sentido com o que você tinha falado, que quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente consegue compreender o porquê do outro, que o outro está sentindo, e aquilo já não é tão pessoal. Mas para isso, para a gente chegar aqui, é uma coisa interessante. Não é que eu não tenha que ter as emoções, que eu não sinta nada, né, enquanto o outro está falando. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso de um ego forte, que é aquilo que a gente fala, né? Que é diferente de um ego totalmente tomado. Porque eu sei, vamos supor, eu estou no meio de uma conversa com uma pessoa. Aí, ela está falando alguma coisa que, de alguma forma, mexe comigo. Não necessariamente de uma forma negativa. Às vezes, eu posso estar querendo ajudar a pessoa. Mas querendo ajudar a pessoa, assim, dizendo para ela o que ela tem que fazer. Sabe? Aquela ajuda que a gente gosta de dar. Você tem que fazer isso, 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 isso. E não necessariamente é o que a pessoa quer escutar ou o que a pessoa de fato precise. E aí, se eu estou nesse processo, eu consigo, mesmo sentindo o que eu estou sentindo e sabendo o que deve ser o melhor para ela, na minha opinião, eu consigo entender o que é meu e o que é dela. A mesma coisa para mediunidade. Quando a pessoa tem uma mediunidade sensitiva, não quer dizer, né, aí você precisa ter autoconhecimento, disciplina, conhecimento da mediunidade. Senão você vai entrar num lugar e você vai sair de lá chorando sem saber por quê. Você vai achar que é seu, vai para casa assim, aí fica angustiado, aí passa a semana angustiado. E aquilo que era uma angústia do outro, que você captou ali, passa a ser sua de fato. Por quê? Todos nós temos motivos para nos angustiar. A gente começa a cavar ali. Todas as coisas ruins que a gente está vivendo, que a gente já viveu. Enfim, a gente vai achar alguma coisa para se conectar. Até porque se a gente captou de alguma forma, minimamente existe aquilo. Mas a gente capta. Anteninhas. Se eu não sei o que é meu, eu vou levar o que é do outro. Então, ela também coloca aqui, sem se contagiar com a emoção do outro. Então, eu preciso ter um autoconhecimento para saber o que é meu e separar para poder enxergar o do outro e também para poder saber o que é meu e não levar o que é do amiguinho para casa. Senão, eu pego, né, trabalho em grupo das crianças, todo mundo com lápis de cor, eu não sei o que é meu, porque quem faz o meu pote, meu estojo é minha mãe, eu pego o lápis de cor do coleguinha. Aí levo para minha casa, mais ou menos o que a gente faz com as emoções. Ou o coleguinha levou nosso. Então, é preciso um ego forte para poder conseguir fazer isso. Eu consegui separar naquele momento, ok, essa é minha emoção, é o meu copo cheio, agora que gota é essa que está caindo? Como é que eu vou fazer? Bom, iniciamos o capítulo. A incipiência do ser humano, aplicada em suas relações, é o agente motivador das dores nos vínculos afetivos. Então, a incipiência, que é a ignorância do ser humano, é o agente motivador das dores nos vínculos afetivos. Olha o que ela está falando. A ignorância. A ignorância do quê? De tudo, na verdade, do ser que nós somos, dos nossos sentimentos. Aí a gente pode ir por camada. Eu começo a trabalhar pelos meus sentimentos. O processo iluminativo, ele passa por um processo psicológico.
Mas quando Joana de Ângeles coloca autoconhecimento e plenitude, ela não está falando de algo psicológico. É importante a gente sempre deixar aqui, claro. A série psicológica é para nos ajudar nesse processo de plenitude. Mas essa plenitude é uma iluminação total, não é algo psicológico, é algo para além da mente, é algo espiritual. Mas a gente precisa trabalhar o nosso psicológico. Então, sim, uma ignorância sobre as nossas emoções, que aí se a gente começa a identificar, a trabalhar, a gente está saindo cada vez mais da ignorância. E, fundamentalmente, na base, uma ignorância sobre o ser que nós verdadeiramente somos. Porque se eu soubesse quem eu sou, eu saberia quem o outro é. Se eu sei que Deus me habita, então eu conheço Deus. Se eu conheço Deus, eu vou reconhecê-lo no outro também. Apesar de toda a transitoriedade na qual o outro se manifesta. Por isso que Jesus, ele olha para todas aquelas pessoas, né, tentando ele, criando armadilhas, torturando ele, e ele reconhece Deus naquelas pessoas. Agora, se a gente está numa mina de diamante e a gente não sabe como que é um diamante, não é difícil a gente achar um diamante? Agora, achar um diamante bruto é até mais fácil. Ok, eu já vi, eu sei como que é. Agora, o bruto não, ele já todo lapidado. Bonitinho, tá ali, achei. Agora, para achar o diamante, lá enquanto ele está todo incrustado, lá naquelas pedras, naqueles carvões, não sei nem onde é, só um perito, só aquele que realmente conhece. Então, para eu achar Deus no meio de todo o caos que existe no mundo, de toda a perversidade, de toda a turbulência, de toda a transitoriedade, só se eu conhecer muito Deus. E para eu conhecer Deus, eu vou precisar olhar para dentro. Então, a base, a estrutura da nossa ignorância é essa. Mas para a gente poder chegar a esse conhecimento, a gente precisa olhar para dentro. O conhecimento da leitura, o conhecimento dos livros, né, das palestras, do mundo, é interessante, pode nos auxiliar. Mas ele não é determinante, porque eu posso saber muito o que está escrito em cada livro e decorar cada questão do livro dos Espíritos, ou cada versículo, capítulo e versículo dos Evangelhos, e eu não conseguir colocar em prática. Eu não consegui enxergar isso em mim. Então, ele não é um conhecimento, é uma informação. O conhecimento, ele muda a nossa forma de agir. Por isso que nos traz responsabilidade, eu tenho que ter uma mudança. Se eu não mudei, é apenas uma informação. Tudo bem, vamos ler, até que isso vá caindo até o nosso coração. Então, a ignorância nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é o que Jesus falou, não é o que Nietzsche está falando de outra forma? Então, quando a gente conhecer a verdade, e não é a verdade de A ou B, mas a verdade da consciência, da lei divina, então todas essas prisões, dessas relações conflituosas se desfazem, apesar de haver conflito. Porque havia conflito dos outros com Jesus, mas ele não tinha conflito nenhum. A concepção de assertividade, de responsabilidade afetiva e a inteligência emocional são pontos essenciais que influenciam diretamente na condução das relações afetivas, sociais, sexuais e de trabalho. Assertividade. Eu acho isso muito bom, porque às vezes as pessoas têm medo de serem assertivas. Vocês têm medo de serem assertivos? De ficar dando volta ou de falar aquilo que realmente está sentindo ou que está achando. Assertividade não é sincericídio, tá? Também tem isso. Falo mesmo, falo na cara, falo o que eu quiser, não sei o quê. E a forma, né? Para isso, para a gente ser assertivo, a gente tem que ter uma estratégia. Né? Às vezes
terapia de casal, gente, é uma coisa muito legal. Aí, eu adoro. Aí as pessoas estão anos fazendo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas. E eu faço uma pergunta assim: você conseguiu resultado com essa estratégia que você está usando? Não, porque fulano não muda, não sei o que. Eu falei, você já pensou em mudar a sua estratégia? Não pelo outro, mas para você conseguir aquilo que você quer? Ou seja, nós não somos assertivos, porque a gente fica insistindo em alguma coisa que não dá certo. Esperando que dê certo. Então não quer dizer um sincericídio, mas é de você entender e ser mais assertivo. O que precisa aqui? Tem horas que a gente vai ser até mais prolixo, que a gente vai dar voltas para ser mais assertivo. Aquela pessoa precisa de... Mas tem horas que a gente precisa ter uma estratégia ali. Não, isso daqui não está dando certo. O que eu preciso aqui? Eu preciso disso? Então eu vou dar isto de mim para aquela pessoa. É uma forma de ser assertiva. Há várias formas. Há pessoas que são mais objetivas. A questão é a gente não ficar pendendo sempre para um lado da balança. A gente tem que ser, às vezes, objetivo e às vezes mais subjetivo. Às vezes a gente tem que ser mais sincerão, falando a verdade, de uma forma, né, sem ofender, sem magoar. E se for pedido também, se nos for pedido, tem essa questão. Tem horas que a gente vai dar mais voltas para falar, a pessoa não vai compreender, não tem porquê. Responsabilidade afetiva e inteligência emocional. Todas as relações que ela fala aqui. Então, a gente precisa botar na nossa lista esses 3 pontos. A gente já conquistou responsabilidade afetiva, inteligência emocional e assertividade. Vocês já leram um livro da Dana Zohar que fala de inteligência espiritual? Tem umas partes do livro que são bem interessantes de pensar. A inteligência emocional, ela que é muito falada pelo Daniel Goleman, né? A gente pode até trazer na próxima aula um pouco da inteligência espiritual. Ela fala de uma questão de você lidar com as emoções. Então, ela está falando de uma área específica do cérebro, né? Que é a área ali, na verdade, a área terciária, onde você faz associações e tal. E aí, a inteligência espiritual, ela não está linkada a uma área do cérebro, seja a área primária, a área secundária ou a área terciária. Ela está, na verdade, ela é uma inteligência onde você consegue linkar várias situações a uma coisa só. Então, quando você vê algo, você está vendo não só aquele algo e o que aquilo está gerando em você, mas você consegue acessar várias áreas do teu cérebro. Então, tem uma questão espiritual, psíquica, mas tem uma questão cerebral também, é isso que ela traz. Para poder compreender aquilo de uma outra forma. Então, uma coisa é eu lidar com as minhas emoções, outra coisa é eu conseguir também o quê? Transformar, eu ressignificar, eu ter essa habilidade de atualizar as minhas emoções. É uma inteligência espiritual. Não se colocar no lugar do outro é uma falta de habilidade de compreensão. Nessa circunstância, a ausência de responsabilidade afetiva fica evidente em mentiras e traições de toda ordem, incluindo as sexuais, como também comportamentos autocentrados, abuso psicológico e até violência física. Concernente a se expor ao parceiro a um sofrimento impertinente, tal situação seria evitada caso o responsável afetivo dispusesse de respeito, compreensão, o mínimo de consideração. O que a gente estava falando antes, né, da gente não ouvir tempo esgotado. Tá ali, eu recebi a placa. Para finalizar, depois a gente lê de novo esse parágrafo. É que eu estou lembrando que na última aula eu falei assim, eu queria voltar no último slide, porque o Ricardo estava dando para você poder também entender, eu acho que tinha pessoas novas. Aí eu falei, mas vou voltar de novo? Aí o Ricardo, o Luiz sempre volta, então você também pode voltar. O Luiz Mário sempre retorna. Eu falei, tá bom, então. Então depois a gente volta a esse parágrafo. Mas, o que a gente estava falando antes, só para não perder o ponto, da questão da gente ouvir o outro.
Quando a gente sabe, então, ok, isso que a gente falou, identificar a emoção do outro. Eu consigo entender o que eu estou sentindo, eu vejo o outro, vejo o que ele está sentindo, eu posso não entender. Vejam se vocês vão perceber a diferença. Mas eu posso compreender. Eu posso olhar para uma pessoa e não fazer sentido dela agir daquela forma, mas eu compreendo como ela chegou até ali. E que deve ser difícil de alguma forma. Ó, o Ricardo chegou, não posso mais falar dele. Então acabou, porque agora não tem mais assunto. Tô brincando, tá, meu amor? O assunto chegou. Quando o meu irmão era pequeno, minha madrasta ficava assim, falando assim, tem boi na linha, tem boi na linha. Era ele. Até que um dia o meu irmão virou e falou assim pra pessoa, o boi sou eu. Ai, vamos fazer nossa oração. Quem pode fazer? Ó, tá virando obsessor já da Márcia, toda hora falando pra ela fazer oração, hein? Você tá se vingando? Não faça isso. Então vou fazer. Senhor Jesus, agradecemos poder convivermos em Teu nome, estarmos aqui em alegria junto contigo, trabalhando assuntos tão importantes, tão profundos, mas de forma leve. Possamos estar contigo durante a nossa semana, lembrar dos ensinamentos da Anise, buscar o nosso autoconhecimento, compreender as nossas emoções, mas também ter o olhar de compreender os outros. Então, assim, renovarmos nossas estratégias nas relações, que possamos sempre lembrar de Ti em cada um que nos apresentar durante o dia. Que assim seja, graças a Deus.